que o nosso coração esteja aberto para receber o que o céu tem preparado para nós. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Glória a Deus. A tia Cristina com a igreja. A paz do Senhor, crianças. Nossa, Jesus. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Está parecendo que não está, né? Tem alguns ausentes hoje por causa da chuva, né? Mas antes da gente entrar nessa história, vamos lembrar os lugares que nós já passamos, né? Nós já passamos pelo México. E escutamos a história pelo tio Josias do Samuelito, um menino usado por Deus, que ganhou várias almas para Jesus, que não sabia ler, mas pregava através das cores, né? Que é o livro sem palavra. Ele ouviu e ele usava o livro sem palavras também para pregar. Depois nós embarcamos numa outra viagem com a tia Tamires, não foi? Para onde a gente foi? Vocês estão viajados, hein? A gente foi para a Índia, né? E tinha uma linda história de uma missionária chamada ainda quando criança, que queria ter os olhos de outra cor. Qual era? Da cor do olho da Luana lá, né? Lindo, maravilhoso. Que queria ter a cor, mas ela tinha os olhos castanhos. E Deus falou para ela que não, né? Porque tinha um plano grande, maravilhoso na vida de quem? De quem? Tia Tamires vai ter que contar de novo, que eles já esqueceram. De M. E onde Deus usou também tremendamente a tia Claudilene, né? Que trouxe uma história linda de uma menina evangelizada pela M, que se chamava... Né, que deu testemunho com a vida dela e com a vida, através da vida de Estrela, Deus salvou a família, salvou o pai dela, né? Ela pôde brilhar com aquilo que Jesus tinha feito, que Deus tinha feito na vida dela lá na Índia, né? Agora hoje vocês querem saber para onde a gente vai? Metade da viagem nós vamos fazer com um transporte e metade da viagem nós vamos com outro transporte, tá bom? A história que nós vamos contar hoje, coloca lá, tio Gesiel. Vão falar comigo? Corre, Má! Corre! Quando a gente fala isso é porque a gente está precisando da urgência de alguém, né? Corre, Má! Corre, corre, Má! Não é assim? Está precisando de alguém? Rápido, não é? Vem, Samuel! Vem, Samuel! Quando a mãe fala isso é para vir? Rápido. Anda, Pâmela! Corre, Pâmela! Para vir? Rápido. Não é assim? E a nossa história de hoje é o quê? Vamos todo mundo junto? Corre, Má! Corre! Por que será que alguém gritou isso para Má? Né? A nossa história começa lá na Escócia. Olha lá. Olha lá. O nome daquela menininha de olhos azuis, ruivinha ali, ela se chama Maria. Como chama a menina? Maria. Bem, chama-se Maria. Maria era de uma família muito sofrida, uma família muito pobre. As condições financeiras deles eram bem precárias mesmo. O pai de Maria era sapateiro. E sabe o que ele era ainda? Ele era alcoólatra, ele bebia muito. E aí Maria sofria muito, porque além deles terem muita dificuldade, o pai de Maria gastava todo o dinheiro dele, que ele ganhava lá, de sapateiro, com bebidas, e chegava em casa sem nada. Olha lá como ele chegou em casa. Está feliz? E Maria sofria tanto com aquilo, né, com aquela família que o pai bebia, as condições financeiras, e sendo criança como vocês viram lá que ela é pequenininha? Maria tinha que trabalhar muito para ajudar a mãe. Trabalhava fora, tecendo tecidos no tear, e ela ajudava em casa, trabalhava fora e ainda ajudava a mãe. Um dia, o pai de Maria, nesse dia, chegou tão bêbado em casa que colocou ela, olha onde ele colocou ela para fora.
E lá na Escócia estava tão frio, e Maria passou tanto frio, que ela não tinha onde se agasalhar. E no outro dia, Maria pôde retornar para casa. A hora que seu pai saiu para trabalhar, ela logo entrou para dentro para se agasalhar. Que vida difícil de Maria, né? Pode passar, Gisele. Aí, a família de Maria achou que se o pai mudasse de cidade, o pai também ia mudar, porque acho que eram os amigos que faziam o pai beber, levavam o pai para os bares. Falou, vamos mudar de cidade. Aí Maria se mudou para outra cidade. E nessa cidade, Maria se encontrou com essa senhora idosa, cristã, caridosa, que gostava de fazer biscoitinhos e chamar as crianças igual vocês. Quem gosta de biscoitinho? Ô, André, você demorou a levantar a mão. Ela gostava de biscoitinho, né? Chamava as crianças que gostavam de biscoitinho para ir lá e comer biscoito lá na casa dela. E sabe o que ela fazia? Ela falava de Deus para as crianças. Mas ela tinha um modo muito estranho, diferente de falar de Deus. Ela não falava assim, Jesus te ama. Ela não falava do amor. Ela falava do pecado que as crianças tinham que se arrepender. Era o jeito dela falar. E naquele dia ela falou, Maria, você é uma menina muito bagunceira. Olha, você precisa se consertar. Você tem feito coisas que têm entristecido o coração de Deus, Maria. E você tem que deixar Deus entrar no seu coração. Sabe o que Maria fez? Foi embora para casa. E aquela noite Maria não dormiu pensando nas coisas erradas que ela havia feito. E naquele dia, ela dobrou os joelhos dela no pé da cama e disse, Deus, muda o meu coração. Sabia que Deus atende oração de criança? Deixa eu ver quantas crianças já tiveram oração atendida aqui. É isso que Jesus faz quando nós oramos. Lá, na beiradinha da cama, Maria orou, transforma, Deus, o meu coração, faz o meu coração diferente. Eu não quero ser mais uma menina teimosa, eu quero ser diferente. E daquele dia, Maria levantou dali uma menina diferente. Pode passar, Gisele. No domingo, Maria conseguiu reunir toda a família dela. Onde lá que ela está? Na igreja. E lá na igreja, o missionário começou a pregar a palavra de Deus. Começou a falar da palavra de Deus. E ele começou a falar de um lugar, que esse lugar tocou o coração daquela menina Maria, de uma tal forma que não saiu mais. Ele dizia assim, vocês têm que conhecer... Ou vocês já ouviram falar de Calabar? Calabar é um lugar, tá? Calabar é o pior lugar que existe no mundo, dizia o missionário. Lá, as pessoas, há canibais. Você sabe o que são canibais? Gente que come gente, sabiam? Lá nas tribos, as pessoas são canibais. E eles têm um meio lá que eles não aceitam crianças gêmeas. Quando as crianças nascem gêmeas, eles acham que a criança que nasceu gêmea vai amaldiçoar aquela casa. Então, aquelas crianças eram mortas lá em Calabar. Lá, tudo de ruim acontece. Calabar é o pior lugar do mundo. Aí, todo mundo na igreja disse assim, ainda bem que nós nascemos na Escócia. Mas Maria disse, não. Calabar. O que eu poderia fazer por aquele povo? Vocês lembram que Jesus tinha transformado o coração de Maria? O que eu poderia fazer por aquele povo? Eu poderia fazer alguma coisa por aquele povo? O pior lugar do mundo, as piores pessoas do mundo, o que eu posso fazer? Ela olhou e disse, quem sou eu? Apenas uma menina. Aí ela falou, vou começar por aqui, na minha cidade. E Maria começou a juntar as crianças. Olha lá o que ela começou a fazer. E falar do amor de Deus. Olha lá, ela está indo pregar. E ela entrou num beco, e quando ela estava indo para um lugar para pregar para as crianças, para falar do amor de Deus para as crianças, ela encontrou uns meninos bem legais, né? E os meninos disseram assim, você não vai falar da Bíblia aqui? Dá-o fora. É legal esses meninos, né? Dá-o fora. E ela abraçou a sua Bíblia assim, ó.
e ficou imóvel, não saiu do lugar. E os meninos começaram a girar como se fosse uma funda para acertar a testa de Maria, para acertar no rosto de Maria. E ela continuou. Era corajosa, hein? Ela não correu dos meninos, não. E quando os meninos terminaram, disseram a ela: você é uma menina de coragem. A partir de hoje, nós vamos escoltar você por aqui. E você vai poder ir em qualquer lugar que você quiser. Já imaginou se Maria fosse covarde? Não, ela era corajosa. E sabe o que aconteceu? Esses meninos, olha para onde eles foram. Olha lá, ela está lá dentro dirigindo o culto com as crianças, mas ele entendeu mal. Ele batia nos meninos, para os meninos entrar para dentro e participar do culto. Vamos, vocês vão entrar, vocês têm que entrar. A Maria falou: não, o negócio não é assim. Você não pode fazer isso com eles. E ela virou as costas e disse: bata em mim, não bata neles. Pode me bater, mas depois que você me bater, você vai ter que entrar, sentar e ouvir a palavra de Deus. Olha que menina corajosa. E sabe o que aconteceu? Aquele menino que está chicoteando as outras crianças entrou, sentou, ouviu tudo que Maria tinha para ensinar da palavra de Deus. E no final, sabe o que aconteceu? Ele aceitou a Jesus como Salvador. Viram que menina corajosa? Olha, vocês vão saber o porquê dessa menina começou corajosa. Vamos lá. E aí Maria já cresceu, já não é mais uma criança. E sabe o que ela está fazendo ali? Outro dia na igreja, ela chega no culto e alguém lá falando diz: Calabar é o pior lugar do mundo. E Maria disse: não tem jeito. Calabar precisa de mim. Eu preciso ir, meu coração não aguenta mais. E ela chega para a mãe dela e diz assim: mamãe, ela está com 28 anos agora. E diz assim: mamãe, eu preciso ir. Eu preciso ser uma missionária. Mas não é mais aqui, mãe. Eu preciso ir lá longe, lá em Calabar. Porque eu ouvi um dia esse nome. Esse nome nunca mais saiu do meu coração. Sabe onde é esse nome? Nós vamos viajar agora mesmo. Lá na Nigéria, lá na África. E aí, sabe o que a mãe dela disse? Não, você não vai. Não, a mãe dela não disse isso. A mãe dela entendia. A mãe dela disse: filha, não tem algo melhor do que dar um filho a Deus. Imaginaram isso, pais? A mãe olhou para a filha e disse: não tem nada melhor do que dar um filho a Deus. Sabe o que Maria fez? Ela começou a trabalhar. Foi trabalhar, porque além, ela queria ir, né? Mas ela tinha que pagar a própria passagem dela. E não era de avião. Vamos ver do que Maria foi? Ah lá. Maria pagou a sua passagem e foi num barco cargueiro. Esse barco, sabe o que esse barco estava transportando? Muitas bebidas. E Maria olhou aquilo e ficou triste, porque ela lembrou lá do pai dela, né? Que bebia. Mas ela disse: nada vai tirar o meu foco. E ela começou a conversar com o capitão do navio e ele disse assim: menina, Calabar não é lugar para você. Alguém já te falou como é lá? Como são as pessoas de lá? E ela dizia: eles também precisam de Jesus. Podem ser quem for, os nativos também precisam ouvir sobre a mensagem de Cristo. Nós não cantamos aqui que é para toda criatura? Nós não falamos aqui que é para todo mundo? E aquele homem queria desanimar Maria e dizia: lá não é lugar para você, uma menina igual você. Você vai ver como são os nativos. Você vai ver. E ela dizia: nada me desanima. Eu estou indo para falar do amor do meu Deus para aquele povo. Olha lá. E ela no barco fez uma viagem longa. De repente ela começou a escutar o canto dos pássaros. Ela disse: acho que estamos chegando em terra firme. É a Calabar que Deus tanto falou no meu coração. Que vontade de chegar na terra que Deus deu no meu coração e saber todo o projeto que Deus tem lá para mim. Ah, o navio está chegando pertinho da terra, eu vou descer. E os olhos de Maria olhavam e procurava, sabe quem? Os nativos lá das tribos. Ela queria ver aquele povo que Deus tinha colocado no coração dela. Olha lá. E quando ela desce, estava havendo um culto lá na igreja.
E ela de longe já tinha alguns missionários naquele lugar. Ela de longe começa a ouvir um hino cantando que era bem familiar para ela. É igual quando a gente chega na igreja e está cantando foi na cruz, onde um dia eu vi. De longe a gente fala, começou o culto. Maria foi desse jeito, olha, começou o culto. E quando ela entra, que eles estão no culto, tinha alguém lá, era um cacique de uma tribo. E ele estava dando um testemunho, ele disse assim, eu era um cacique que não conhecia Deus, mas hoje conheço Jesus e não sou mais quem eu era. Eu era uma gente que comia gente. Vocês lembram que a tia Cristina falou lá no começo? Mas hoje eu não faço mais isso, porque eu conheci Jesus. Maria encheu o coração, disse, já valeu a pena viajar tudo isso para ouvir o testemunho deste homem. E Maria ficou ali com aqueles missionários, ensinando as crianças, mas o coração dela fervia, ela dizia, eu não posso parar, eu preciso encontrar os outros nativos, eu preciso falar do amor de Deus para eles. E ela está diferente, não está? Ela mudou as roupas que ela vestia para ficar mais simples para ela. E ela cortou os cabelos bem curtos, para não ter que fazer penteado todos os dias, porque o negócio dela era sair para evangelizar. Olha lá, está descalço, está sem nada, está vendo? E aí ela começou a pregar e entrou numa tribo, entrou numa mata adentro para encontrar outros nativos, e ela foi meio com medo, né? Porque não sabia que jeito que eles iam receber ela. Porque todo mundo falava tão mal daquele povo, que aquele povo era o pior povo do mundo, mas assim mesmo Maria entrou, foi com alguns outros nativos de outra tribo, entrou naquela selva e encontrou algumas pessoas. O que ela está fazendo? Lendo historinha? O que ela está fazendo? Não estou ouvindo. Pregando, né? A palavra de Deus. E eles estão interessados? Como eles estão lá? Estão prestando atenção? Estão prestando atenção. Estão curiosos para saber o que é que Maria tinha para contar. E aí a fama de Maria começou a sair ali pelas aldeias. E Maria começou a ser tão respeitada que eles não chamavam mais ela de Maria, mas chamavam ela de Má Branca. Olha como eles deram o nome para ela, Má Branca. Vamos lá? Olha ali. Vocês lembram lá no comecinho que a tia Cristina falou o que eles faziam com as crianças que eram gêmeas? O que eles faziam? Matavam. E quando Maria chegou lá, Maria falou, olha, ninguém aqui vai fazer mais isso. E sabe o que ela fazia? Se alguém nascesse gêmeos na tribo, ela ia lá e resgatava a criança e levava lá para a casa dela. E foi juntando criança, foi resgatando crianças. Sabem quantas crianças Má Branca resgatou da mão das pessoas que queriam matar elas? 51 crianças Maria salvou. E Maria colocando na cabeça do povo, vocês não podem fazer isso. Essas crianças não são amaldiçoadas. E pregava a palavra de Deus. E falava que era divino o que Deus tinha feito, vir 2 crianças no mundo. E um dia, Maria estava dentro da casa dela, uma casa de palha. Né? Igual da tribo indígena, vocês já viram? Coberta de palha. Chama de choça, né? A casinha. E ela estava deitada com alguma dessas crianças que ela resgatou, que moravam com ela, esses gêmeos que moravam com ela. E sabe o que aconteceu? Olha lá, entrou uma pantera, porque as casas de lá são todas abertas, né? Eles estavam dormindo, essa pantera entrou. E quando Má acordou, aquela pantera estava com uma criança daquela na boca. Ela passou a mão no fogão, tirou um tição de fogo e tá na cara da pantera. A pantera soltou a criança no chão e foi embora. E a criança não teve um arranhão sequer. Vocês lembram da menina corajosa? Má era uma menina muito corajosa. Má era uma missionária muito corajosa. E Deus usou essa coragem de Má e levou ela para um lugar muito difícil. Mas Deus ia usar a coragem dela lá naquela tribo, para fazer maravilhas, para transformar a vida daquele povo. Olha lá o bebezinho, foi salvo, ó.
Num dia, está vendo que ela está com tanto de criança? Lá na África, deu um vendaval, lá na Nigéria. Lá onde estava Má, um vendaval tão forte, uma chuva tão forte. Olha lá a casa deles, que jeito que é, de tijolo. Arrancou o telhado das casas e Má estava com as crianças que ela havia pego lá, da tribo, que ela criava. E começou a chuva a arrancar o telhado e as crianças começaram a ficar desesperadas. Ela disse, psiu, vamos ficar quietos e vamos juntos louvar a Deus. E começou todos eles abraçados, adorando a Deus no meio daquele lugar. Pode passar, Gisele. E aí, Má estava cansada, começou a ficar doente, porque uma das coisas que tem muito lá na África é uma doença que se chama malária. Vocês já viram? Nunca viu falar da malária? Já viu falar? Né? E Má ficou doente com essa doença e teve que voltar para onde? Da onde ela veio mesmo? Da Escócia, né? Ela teve que voltar ao país de origem dela, lá na Escócia, para se tratar, para depois ela voltar. Mas enquanto mais estava se tratando, sabe o que ela estava fazendo? Ela passava nas igrejas, ela contava o testemunho, ela dizia, nós precisamos ajudar aquela obra. Sabe por quê? O missionário, né, ele não pede para ele pede para o campo missionário, sabiam? Ele dizia, vocês têm que ajudar aquele povo. Nós precisamos de mais missionários naquele lugar. Nós precisamos de mais gente naquele lugar. Nós precisamos de uma escola para aquelas crianças. Nós precisamos levar roupas para aquele povo. Ela saía pregando e pedindo ajuda nas igrejas para levar para o povo lá de Calabar. Olha lá ela. Nesse dia ela chegou, olha lá, e convidou uma pessoa para ir ajudar ela lá no campo. E essa moça foi. Mais uma missionária agora para ajudar a Má lá no campo. Ela se trata, né, porque ela estava doente, e volta a Calabar. Sabe por quê, crianças? O coração missionário, uma vez missionário, ele pode até voltar para se tratar, mas ele não consegue ficar longe do campo missionário. Olha lá. Ela se curou e voltou para onde? Calabar, né? Voltou lá para Calabar. E quando ela chega em Calabar, ela achou estranho. O cacique estava todo arrumado, com um negócio na cabeça. Ele está todo arrumado, não está? Todo enfeitado, com uma lança na mão. Ela falou, ai, o que será que aconteceu agora? E quando ela chega, ela disse, Má Branca, eu tenho uma notícia para você. A partir de hoje, nós criamos uma lei aqui na selva, aqui na tribo. Nós não mais mataremos crianças gêmeas na nossa tribo. Nunca mais. Nunca mais nenhuma criança será aqui sacrificada. Olha só o que ela conseguiu, hein? Nunca mais. E outra coisa, nunca mais as mulheres serão agredidas também. Porque elas tinham umas crianças e ainda eram agredidas porque tinham umas crianças gêmeas. Aqui não terá mais isso. E Má falou, graças a Deus. Olha o que o Evangelho está fazendo. Olha a mudança que está tendo na vida deste povo. Olha só, hein? Vamos ver. E aí, as tribos vizinhas ficaram escutando o que estava acontecendo lá na tribo onde Má estava. Disseram assim, vamos lá buscar ela. Vamos mandar 40 homens para remar e vamos lá buscar a Má Branca para vir falar do amor de Deus aqui na nossa tribo. Todo mundo queria ouvir o que ela tinha para falar. Por isso, ela foi lá na igreja dela, lá na Escócia, e queria chamar mais gente para o campo missionário, porque a obra tinha necessidade, né? Precisava de gente lá para pregar. Olha lá, ela embarcou lá no barco e os homens estão remando. Pode passar, Gesiel. Ela chegou numa tribo, o que a mulher está segurando? Os gêmeos, né? Porque agora Deus já tinha feito uma obra no coração deles através da palavra de Deus, e as crianças agora não eram mais mortas. Pode passar, Gesiel. Um dia Maria levantou cedo e disse, olha, vamos dirigir um culto. Vocês viram que lá no comecinho, quando ela está de vestido branco, tem um sininho lá? Vocês viram? Ela levantava cedo e bem.
Vamos para a escola dominical. Né? Tem pai precisando fazer isso aí, gente, no dia de quinta-feira. Bem, vamos. E ela convidava lá o sininho, para ouvir a palavra de Deus. E naquele dia, lá naquela tribo, ela falou, vamos todos, bem, vamos ouvir a palavra de Deus. E como é que as crianças estão? Olha lá. As crianças estão tudo fazendo bagunça? Uma coisa linda que acontece nesses países da África. A disciplina de se ouvir a palavra de Deus. Né? A sede de ouvir o que é que Deus tem para cada um. Olha lá que lindo, todo mundo quietinho, ouvindo a palavra de Deus. E ela ensinando as crianças lá da tribo. Deixa eu passar, Gisele. Nesse dia, Má foi chamada para tratar de um cacique. Sabe por quê? Além de ser missionária, Má, ela estudou, né, para cuidar daquelas pessoas, principalmente da doença chamada malária, né? Ela levava medicamentos e ela cuidava daquelas pessoas. Olha lá, ela está cuidando do cacique. Pode passar, Gisele? Pode passar. Pode passar. Olha lá a casa que eles fizeram para Má, na tribo, para ela ficar definitivamente num lugar só, mas ela não conseguia. O coração dela era tão grande para evangelizar todas as tribos por perto, todos os lugares por perto, que eles queriam amarrar ela no lugar, ela não ficava. Ela olhava e dizia, lá tem uma necessidade. Ela pregava aqui e dizia, lá Deus tem que me levar, aquele lugar tem necessidade. É assim o coração do missionário. É igual a fofinha que cantou aqui na frente. O amor de Deus é aquele que deixa 99 e vai buscar uma. E quando esse amor de Deus está no nosso coração, não tem como, né? Não tem como sermos amados de Deus, termos Jesus, que amou o mundo de tal maneira dentro do nosso coração, e nós não amarmos pessoas, e nós não amarmos alma. Não tem jeito. Pode passar, Gisele. Olha lá. Má, de novo, passa mal e volta para a Escócia para se cuidar, doente de novo. E lá, de novo, ela fala, gente, vamos ajudar a Calabar. E buscando ajuda. Pode passar. Ah, essa história é bem interessante. Ali são 2 caciques. E aí, quando Má volta para Calabar, agora vocês vão me ajudar. Lembra que nós ensaiamos? Como é que é o título? Mas é alguém precisando, né? Quando ela chegou lá na tribo, veio alguém correndo e gritou, me ajuda. O que eles gritaram? O título? Mas eles estão precisando dela urgente, então ele chega correndo e fala. É assim mesmo, Marielle. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Corre, Má, corre, está acontecendo alguma coisa, as tribos estão se reunindo, eles vão brigar de novo, porque eles sempre brigavam entre eles e tinha muita, mas muita morte. E quando Má foi para lá, ela vivia falando para eles, vocês não podem ficar assim, não pode ficar assim. Quando ela saiu para ir para a Escócia de novo, quando ela voltou, alguém veio avisar, corre, Má, corre, os caciques estão lá se reunindo, eles vão se destruir, vão matar muita gente. Sabe o que ela fez? Ela falou, já sei, vou pegar o meu crochê e vou tecer um acordo. Desde quando alguém resolve alguma coisa com crochê, né? Não é engraçado? Ela levou e disse, eu vou tecer um acordo. Mas sabe o que ela era? Estrategista. Ela era muito inteligente. Várias vezes ela usou estratégias lá no campo missionário. Ela disse assim, eu vou levar o crochê, porque a hora que eu estiver fazendo crochê, eles não vão ver que eu estou tremendo de medo. Porque eu estou com medo, são 2 caciques. Então, eu vou sentar, vou começar a fazer crochê, aí ninguém vai ver que eu estou tremendo, porque eu estou mexendo com a mão, estou fazendo crochê. Enquanto eu faço crochê, eu vou conversar com eles e vou acalmar. E aí, mandou chamar outros missionários que estavam perto. Falou, enquanto eu faço crochê e converso com eles, vai dar tempo dos outros missionários vir e me ajudar nessa causa. Mas era esperta, não era? Muito inteligente. Sentou na cadeira e começou a fazer o crochê. Então, mas por que vocês estão brigando? Ah, a gente quer dividir umas terras. Ah, certo, vocês querem dividir umas terras. Está vendo lá? Eles estão debaixo de uma tenda. E Má passou o dia todo com esses 2 caciques de 2 tribos diferentes.
para eles não matarem uns aos outros, nem várias pessoas se ferirem, ela ficou ali fazendo crochê e conversando com eles. Mas o que vocês querem realmente? A gente quer dividir. Então, vamos dividir. Aí, conversando, ela passou o dia todo sem comer, sem beber e conversando com eles. No final do dia, ela diz: vamos fazer um acordo? Fez um risco no chão e disse: essas terras são de cá, essas terras são de lá. E perguntou para um cacique: qual terra você quer? Ele disse: eu quero a de cá. Aí o outro disse: eu quero a de lá. Ele falou: então está resolvido. Você vai ficar com a de cá e o outro vai ficar a de lá. E está tudo resolvido. Todo mundo já estava tranquilo. Os caciques não estavam mais nervosos. Ela passou, de certo, deve ter feito um tapete, né, de crochê lá enquanto conversava o dia inteiro. Mas a situação foi resolvida. Deus deu aquela estratégia para ela sentar ali e acalmar os caciques. E ninguém saiu morto naquele dia. Não teve guerra nenhuma. Olha que mulher esperta, hein? Pode passar, Gesiel. Essa história também é interessante. Essas mulheres das tribos, elas eram mulheres que eram alcoólatras, e eram tipo ladras, né? É alguém que rouba. E elas chegam na casa de Má e diz assim: deixa a gente entrar. Aí, quando ela saiu na porta, ela olhou assim na cara daquelas mulheres e pensou assim: essas mulheres estão com fome. Outra vez, Má usa estratégias. Olhou nelas e falou assim: é? O que vocês querem? Ela falou: a gente quer bebida e comida. Ela falou: vocês querem comida? Porque ela era muito brava também, a Má. Vocês querem comida? Então, vocês vão trabalhar por comida. Ela estava construindo uma escola para as crianças. Ela disse: vocês vão rebocar essa escola para mim. E rebocar era barro, né? Misturado com capim, e passar na parede. Depois que vocês fizerem todos os serviços de barrear a escola, você volta aqui que aí eu vou dar comida para vocês. Por que você acha que nós vamos fazer o que você quer? As mulheres bravas falaram para ela. Porque vocês estão com fome. As mulheres saíram murchinhas, porque elas estavam com muita fome mesmo. Foram lá, trabalharam o dia todo, barrearam a escola. E quando chegou, o Má estava lá com peixe assado, com tudo lá, e pôde falar do amor de Deus também para aquelas mulheres. Que mulher inteligente, hein? Como Deus dá inteligência e dá estratégia, né? No campo missionário também precisa ter muita estratégia. Pedir sabedoria a Deus para fazer o trabalho missionário. Pode passar, Gesiel. Pode passar. A Má, o que ela fazia mesmo com as pessoas doentes? Vocês sabiam, gente? Sabe o que o missionário é? É alguém que se doa a vida dele em prol da vida dos outros. Sabe por quê? Olha lá. Ela podia ter ficado lá na Escócia. Ela trabalhava, ganhava o dinheiro dela. Mas ela atendeu o chamado de Deus. Ela está cuidando daquelas pessoas, ela não está ganhando dinheiro nenhum. Nada. É por amor àquelas vidas. É porque o Deus do amor habita dentro da Má. E é por isso que ela está lá doando amor por aquelas pessoas. Não é bonito? Pode passar, Gesiel. Olha lá agora. Como que ela está? Velhinha, né? Agora, já na idade que Má está, ela doou a vida toda dela. Foram 40 anos fazendo missão lá na Nigéria, em Calabar. A terra que ela tanto amou, o lugar que ela era apaixonada. E um dia, como na idade de vocês, Deus, numa igreja como essa, Deus tocou o coração daquela menina chamada Maria. E ela não teve mais paz, a não ser sair do lugar em que ela estava e realizar o que Deus tinha para a vida dela. E ela doou toda a vida dela. Na idade que Má está ali, era para ela se aposentar e ficar quietinha, né? Mas vocês acham que ela fez isso? Sabe o que ela está fazendo ali? Olhando outro povo. Olhando lá longe, dizendo: aquele povo precisa ouvir o evangelho de Cristo. Você vai lá? Aquele povo é canibal. Aquele povo trabalha com feitiçaria. Você não conhece aquele povo é terrível, você vai. Eles precisam ouvir. Esse povo, é preciso falar do amor de Deus para aquele povo. E ela foi? Pode passar. Olha lá ela conversando com o cacique. Pode passar.
Ah lá, ela está já lá na tribo, já falou, pregando a palavra, e está construindo uma igreja, construindo uma escola. E quando aquele senhor chega, ela está mexendo lá um barril com água e cimento. Aí ele fala, eu não sabia que você sabia fazer cimento. Ela falou, nem eu. Eu oro por essa água, esse cimento, e diga, Deus, dá liga nisso. E quando ela termina de orar, ela olha e fala, e não é que Deus responde a minha oração? E ela estava construindo agora uma escola e uma igreja sozinha, viu? Era ela quem fazia o cimento, era ela quem batia a massa, era ela quem colocava o tijolo, era ela quem colocava a palha, sozinha. Sabe por que isso? Porque, às vezes, o que Deus fala no seu coração não fala no coração do outro. Às vezes, a missão que Deus deu para cada um de nós não é a missão, Deus dá uma missão para você, Deus dá uma missão para o outro, né? E a missão de Maria era apaixonada por aquele povo. Então, ela fazia de tudo para que ali melhorasse, para que ali fosse uma terra abençoada. Pode passar. Olha lá. Sabe o que ela traz naquelas malas? Não é roupa, viu, gente? O homem olhou para ela e falou assim, nossa, onde você vai com esse monte de mala? Porque para uma missionária você carrega muita roupa. Porque tem gente que acha que missionário tem que andar esfarrapado, não é? Que missionário não pode comprar um sapatinho novo. Que missionário não pode andar com o cabelinho penteado. Não é assim não, viu? Missionário é gente como a gente. E missionário tem necessidade de escovar os dentes, cortar o cabelo, usar roupa limpinha, calçar sapato igualzinho a gente. E, às vezes, a gente vê o missionário com um pouquinho mais de conforto e fala, né? Não é assim, não. Tem necessidades igualzinho a gente tem também. Mas ela trazia na mala, sabe o que era? O moço, aí ele falou assim, nossa, você tem muita roupa. Ela falou, abre a mala. Quando ele abriu a mala era cimento. Ela encheu todas as malas de cimento para levar lá para terminar a obra que ela estava fazendo. Olha que mulher corajosa. E ela está novinha carregando a mala, não está? Ela é uma jovem? Não, ela é uma senhora. Pode passar? Olha lá agora que situação que ela está. Ela já não conseguia mais andar. Arrumaram para uma cadeira de rodas. Está vendo essa moça que está empurrando a cadeira de roda? Sabe quem ela é? Ela é uma daquelas crianças que era para ser morta. E que Má pegou ela e cuidou dela, uma daquelas gêmeas. Ela ficou com Má a vida toda, cuidando de Má até nos últimos dias. Pode passar, Gisele. Olha lá, as crianças gostavam tanto dela e davam a ela o que tinha na tribo. O que tinha na tribo? O que está lá? Olha lá, ovo, mandioca, né? O que tinha lá, eles ofereciam para ela tanto amor que eles tinham. É como se fosse um presente, era o que eles tinham. Pode passar, Gisele. Olha lá, ela terminando, né? Ela volta a Calabar, ela se dá o luxo. O que ela está aí na cabeça? Um chapéu, né? Ela se dá o luxo de vestir uma roupinha melhor, colocar um chapéu na cabeça. E ela termina a trajetória dela. A Má, ela doou toda a vida dela no campo missionário. E ela morre, viu, gente? No campo missionário. Ela dorme aqui, diz o finalzinho da história, para se encontrar com Deus lá no céu. Que coisa linda, né? Toda uma trajetória servindo a Deus. Toda uma trajetória ouvindo o chamado de Deus. Deus usou a coragem desta mulher chamada Maria Slessor, né? Que saiu da Escócia, de um país legal, atravessou tudo naquele barco e, apaixonada pela África, pela Nigéria, ela ficou ali e doou sua vida todo o tempo para aquele povo, pregando o evangelho de tribo em tribo, falando do amor de Deus. E muita coisa aquela mulher conseguiu ali. E até os dias de hoje ela é lembrada como está sendo lembrada por nós hoje, né? Que linda trajetória de Má, que foi chamada, que jeito quando o povo tinha algum problema, que jeito que chamavam ela? Corre, Má, corre. Ela não conseguiu levar para a Nigéria muitos missionários. Ninguém quis atender o chamado que Deus tinha para ela. Ela convidava, ela chamava, as pessoas passavam poucos meses e voltavam para casa.
Mas o que Deus tinha na vida daquela mulher, naquele lugar, é coisa linda. E eu quero dizer a vocês, crianças, que como Deus escolheu Samuelito, quando criança, como Deus chamou a menininha lá a Amy, criança, né? Como Deus chamou a Estrela, e como Deus falou com Maria, ainda dentro de uma igreja, assim como vocês estão. Será que Deus tem falado com você? Não, tia Cristina, Deus não me mandou ir para a África, não. Mas Deus não quer usar você aqui? Você tem ouvido a voz de Deus, o chamado de Deus para ser usado aqui? A Estrela era uma menina que dava testemunho com a vida dela com Deus. Vamos dar testemunho, criança, do que Deus tem feito na vida de vocês. E muitas pessoas vão olhar para vocês e ver vocês brilhando na presença do Senhor. E vão dizer, como eu queria ser como aquela criança. Aí vocês vão dizer, esse brilho é de Cristo. E só Jesus pode fazer isso. Deus tem chamado para as crianças. Deus tem campo para nós. E o chão só vai produzir, nós cantamos, quando a gente plantar, né? Se a gente não semear, a terra não produz. Eu gostaria de convidar vocês, porque eu acho o povo da África um povo muito feliz, não é? Quem já viu o jeito que eles cantam? Eles cantam assim? Murchinho assim? Não, eles cantam todo alegre, né? Tem uma voz linda que entrosa, não é assim? Vocês gostaram da história de Má? A menina de coragem? Que Deus dê coragem para vocês falar do Evangelho, tá bom? Que Deus dê coragem para vocês, a coragem de Maria, tá bom? Da Má branca lá da África, que como ela foi corajosa lá para falar do Evangelho, desbravou as selvas para caçar as tribos lá e falar do amor de Deus. Deus use a vida de vocês, aonde vocês estão, para onde vocês vão, para vocês brilhar falando da palavra de Deus. Nós vamos ficar de pé agora e nós vamos cantar uma música muito feliz, muito alegrinha, lá da África, tá bom? Vamos cantar? Como o povo de lá canta, feliz, alegre. Tia Carta, vem cá. As meninas podiam vir também, as tias. Aí ela diz assim, Akeko ofana no Jesus. Não há ninguém como Jesus. Akeko ofana no Jesus. Não há ninguém como Jesus. Isso, todo mundo com a mão livre, com o pé livre, que é hino da África. Nós não vamos cantar assim, nós vamos cantar como eles. Vocês já viram a energia daquele povo adorar a Deus? Às vezes eu até sinto vergonha. É lindo demais. E nós vamos cantar como eles.